Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Jurisdição, Academia e Sociedade em Debate, o podcast do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Este é um espaço dedicado ao diálogo entre a magistratura, a academia e a sociedade, com o propósito de promover reflexões qualificadas sobre temas jurídicos e interdisciplinares que dialogam com os desafios contemporâneos da jurisdição e das instituições democráticas. É uma grande satisfação inaugurar a minha participação nesse projeto, recebendo uma convidada cuja trajetória acadêmica e profissional é amplamente reconhecida pela dedicação à promoção e à defesa dos direitos humanos. Recebo hoje a doutora Karen Luíse Villanova Batista de Souza, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, indicada pelo Supremo Tribunal Federal, e mestre em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, na Espanha. A doutora Karen também atuou como perita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e é formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, com atuação nas áreas de direitos humanos. Nesta edição, conversaremos sobre um tema de grande relevância para o sistema de justiça e para a sociedade, que são os julgamentos sob perspectiva racial. Karen, é uma grande honra recebê-la. Obrigada. O nosso tema é o protocolo de perspectiva racial nos julgamentos instituído por resolução pelo Conselho Nacional de Justiça. A doutora Karen integrou o grupo de trabalho que elaborou essa importante resolução. É um documento que responde ao apelo de uma sociedade em constante movimento e convoca o judiciário para dar forma às invisibilidades e retirar das sombras as históricas violações da dignidade humana. Essa sociedade em movimento desafia o direito com suas estruturas arcaicas e tensiona o judiciário para se moldar e neutralizar a nossa brutal desigualdade. É sobre isso que vamos tratar aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, desembargador João. Eu fico muito feliz de poder participar desse espaço de diálogo e de estudos, né, instituído pelo Tribunal de Justiça, e espero poder contribuir com um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo para compartilhar com os colegas. Então vamos lá, né? Bora. O protocolo, né, foi uma experiência certamente muito gratificante ter atuado e ter produzido um documento tão importante, tão consistente, né, e tão, vamos dizer, inspirador, né, para que se possa fazer uma ressignificação da atuação da nossa instituição, que é o Poder Judiciário. Como foi isso? Pode nos resumir? Sim, foi uma experiência efetivamente muito grande e muito importante. Eu costumo dizer que eu acho que a minha trajetória no judiciário brasileiro é antes e depois do protocolo, pensando na importância que esse instrumento tem de transformação dos julgamentos do judiciário brasileiro. Ele foi elaborado por um grupo de trabalho de 19 pessoas, liderado por um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Teve a ideia de integrar magistrados, membros da advocacia, enfim, operadores do direito, servidores, muitas pessoas negras que estudavam, que estavam na academia, olhando para a questão racial, e também tomou-se o cuidado de fazer uma consulta pública para que houvesse contribuições de toda a sociedade, especialmente dos movimentos sociais, dos movimentos negros, que demandam do judiciário uma atuação que considere a perspectiva racial. Então, a gente trabalha durante todo o ano de 2024 e consolida essas diretrizes nesse documento, que se chama protocolo, que imediatamente é transformado em uma resolução, a Resolução 598 do CNJ. Então, ele é um ato normativo de natureza primária, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem aplicação obrigatória, né, como uma legislação,
E ele surge contemporaneamente ao caso Santos, que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde a gente já sabia que mais uma vez viria uma recomendação para o Estado brasileiro no sentido de adoção de protocolos que considerassem determinadas perspectivas, como foi o caso do protocolo de gênero. Então, nesse caso, se determina que se olhe para a questão racial e a gente se adianta, se lança o protocolo em novembro, dezembro de 2024. Esse é mais ou menos o resumo. Sim, mas que maravilha. E assim, o nosso meio jurídico, né, o nosso operador do direito, não só a magistratura, mas também o Ministério Público, advogados e a própria academia, estão trabalhando com algo novo, né, que essa questão dos protocolos. Né, o primeiro foi o de gênero, né, que chegou e já está sendo aplicado, já se consegue construir uma jurisprudência, se dá visibilidade a uma jurisprudência, e agora também o protocolo racial, que também está, né, vamos dizer, iniciando assim, a formar uma jurisprudência. Como tu percebe assim, vamos dizer assim, a introdução desse modelo no sistema de justiça brasileiro nesse curto momento? Sim, a gente vem caminhando ainda, né, a passos lentos, mas é possível se dizer que o judiciário brasileiro, enfim, abre os olhos para essa questão. E se a gente for olhar para os direitos humanos como um todo, para aquelas pessoas que são vulneráveis, a gente precisa considerar que, em razão das nossas vulnerabilidades, desses marcadores sociais que nos atravessam, nós somos pessoas diferentes. E no direito nós sempre fomos ensinados a colocarmos à venda da justiça e não olharmos para essas diferenças. Só que no resultado final, isso importa. Se você trata duas pessoas que são diferentes, como se elas fossem iguais, como se elas tivessem experiências iguais, partissem de lugares iguais, houvessem recebido uma educação igual, você vai ter um resultado que, ao invés de produzir justiça, você reproduz desigualdade. Então, o judiciário se abre para isso, o direito vem se abrindo para isso, e o judiciário especialmente, porque nós não fomos formados nos bancos da academia com essa perspectiva. Então, a gente precisa encontrar um caminho, encontrar uma solução. E aí vem os protocolos. Então, a gente tem uma boa recepção hoje dos protocolos. E eu ouso dizer que o Judiciário do Rio Grande do Sul é um dos espaços, e aí para mim é felicidade, porque é aqui que eu começo a pensar sobre isso, que vem com maior intensidade aplicando protocolos. Os dados do Conselho Nacional de Justiça dizem que 80% das decisões de protocolo racial já partem do Rio Grande do Sul. Isso é um dado relevante. Que bom, né? O nosso tribunal, mais uma vez, mostrando o seu protagonismo aí. Agora, claro que a aplicação do protocolo, ele requer também uma capacitação dos operadores do direito. Quer dizer, pelo que se percebe, o próprio protocolo ele já tem a previsão e a obrigação, né, tanto de fiscalizar, como também de capacitar o sistema de justiça para recepcionar esses novos olhares em relação aos direitos fundamentais que, historicamente, são violados. Né? Inclusive, essa cultura, né, que é muito bem referida no protocolo, ela acaba sendo um dos grandes problemas das instituições brasileiras, né, que busca, que aparece na crítica mais aprofundada como organismo de perpetuação do status quo, dessa desigualdade histórica que nós vivemos. E o protocolo, ao que tudo indica, vem como um instrumento, um componente, uma ferramenta, né, que traz esse novo olhar em relação a isso. Aí eu faço esse questionamento, né, nesse sentido. É claro que já existia, antes do protocolo, já uma jurisprudência mais progressista, com um olhar mais aprofundado com essa questão que antecedia a esse procedimento. Mas agora, será que vai melhorar isso? Vai qualificar mais?
vai capacitar mais o nosso sistema de justiça para enfrentar essa questão? Eu espero que sim, esse é o nosso desejo, foi o desejo de todos aqueles que estiveram diretamente envolvidos. Eu acho que é um desejo também dos movimentos sociais. Os movimentos negros, eles batem as nossas portas e todo tempo dizem, olha, existe um encarceramento em massa da população negra, a juventude negra morre, né? Morre muito mais do que a juventude branca, a gente produz injustiças no mercado de trabalho, a gente produz injustiças na infância, a gente produz injustiças na elaboração de políticas públicas e o Poder Judiciário ele precisa compreender isso, onde estão essas injustiças e como nós perpetuamos. Então a ideia do protocolo, como disseste, é ser uma ferramenta metodológica para pegar nas mãos do juiz brasileiro e dizer, olha, quem sabe você considera esse caso concreto a partir dessas perguntas, né? A gente tem ali um cardápio de perguntas que são muito importantes para a gente entender qual o valor que eu dou para a palavra de uma mulher negra, qual o valor que eu dou para a palavra de uma criança quilombola, qual o valor eu dou à palavra de um policial branco, de um médico, né? Qual a credibilidade que essas pessoas têm. E a ideia... São perguntas que são mais importantes que as respostas, né? Exatamente, exatamente. Porque, na verdade, o que se pretende, eu até brinco, é um mapa, mas é um mapa de dúvidas. Eu preciso desfazer essas certezas que o juiz carrega consigo por ter sentado nos bancos da academia, ter se formado a partir de um direito totalmente asséptico a qualquer vulnerabilidade, né? Livre de marcadores, e ele precisa se questionar sobre se aquele lugar social de onde ele parte, né, fazendo aqui uma mulher branca que nasci no bairro Moinhos de Vento, com as experiências de vida que eu tenho condições de compreender a vida de uma menina negra, quilombola, do interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, a partir dessa percepção de que são mundos distintos, experiências diferentes, eu preciso pelo menos ter dúvida para tomar a decisão. Eu não posso sentar no banco de magistrado e partir de uma certeza absoluta que vem da experiência que eu criei, né, que eu construí. Então é isso, o protocolo ele vai questionar o magistrado sobre esse percurso que ele faz na construção dos fundamentos que vão levá-lo a uma tomada de decisão. Pode ser que isso não significa que o julgamento vá ser pela procedência de um pedido em favor de uma pessoa negra, mas ele vai ser um julgamento que vai considerar a experiência dessa pessoa para a tomada de decisão e não vai deixá-la totalmente de fora. Então a gente imagina que o direito vá se reconstruir a partir dessa crítica, né? Sim. Que é a crítica da razão negra, né? Enfim, né? São perspectivas raciais críticas. Exato, é um momento bastante importante que nós vivemos, apesar de toda a situação que se vive no planeta, mas nós estamos avançando e a gente vê isso, né, em relação a essa questão racial, questão de gênero, estamos avançando muito em termos de instrumentos, inclusive de conscientização, apesar dos indicadores ainda não revelarem isso, mas a gente percebe, pelo menos nessa seara, a gente percebe que nós estamos caminhando, andando, né? Não com a velocidade que queríamos, mas enfim, estamos andando. E o protocolo, ele trabalha os conceitos, né? Uhum. Os conceitos não trabalhados pelo sistema de justiça, pelo direito, né? Uhum. Que são os conceitos de negritude, branquitude, racismo estrutural, né? Importantíssimo, né? Uhum. A forma com que ele apresenta o racismo estrutural dentro de um contexto de julgamento sob perspectiva de gênero, porque é central isso, né? Uhum. Tentar entender isso aí. Eu acho que isso, uma das coisas mais importantes, assim, é essa questão conceitual que traz, porque afinal é um documento de influenciador, então, no meio jurídico também, não é só uma referência, mas também dá todas as bases
consistentes para que se possa construir um outro momento jurisprudencial em relação a essas comunidades, essas populações. Exatamente. E o protocolo, ele começa com uma parte principiológica e tem ali o princípio da dignidade humana, né, como um dos pilares, mas depois ele passa para isso que disseste, que são os conceitos, a parte conceitual. E por que se faz questão de trazer esses conceitos? Porque no nosso cotidiano da jurisdição, a gente vai se deparar com determinados fenômenos que, como nós não os identificamos, eles não foram objeto de estudo na academia, a gente não consegue nem identificar no processo. Então eu preciso saber o que é heteroidentificação, eu preciso saber o que é preto, pardo, branco, os conceitos do IBGE, eu preciso entender o que é racismo recreativo, preciso saber o que é injúria racial, entender que o racismo no plano intersubjetivo ele está num espaço que é mais restrito do que o racismo estrutural. Então uma lista de conceitos que facilmente o operador do direito, e aí o documento pode ser utilizado tanto pelo Ministério Público como pela Defensoria, como pela Advocacia e a magistratura, ele vai lá, eu estou com um processo envolvendo, enfim, uma questão no ambiente de trabalho, né? Saindo da justiça comum, mas no ambiente de trabalho. Eu posso ir lá entender o que é o racismo recreativo no ambiente de trabalho. Eu estou com uma questão no juizado do torcedor, né? E aí a gente tem lá uma questão envolvendo racismo recreativo. Como é que eu vou enquadrar tudo isso? Ao mesmo tempo, eu estou com uma situação onde uma funcionária reclama que ela está há muitos anos dentro de uma instituição, e pode ser uma instituição como o próprio judiciário, e que ela não é valorizada, que ela não é promovida, que ela tem altas habilidades e mesmo assim ela não consegue um cargo de chefia, uma função gratificada. Será que ela não está reclamando a presença do racismo institucional? Então, esses conceitos eles servem para isso, eles se prestam para oferecer informações e conhecimento ao julgador para rapidamente ele identificar o fenômeno e poder aprofundar os seus estudos para uma eventual tomada de decisão. Em princípio, seria um documento voltado à intervenção judicial. Uhum. Né? Eu não acho que ele pode ser muito, vamos dizer assim, muito produtivo e influenciar muito na questão também administrativa das instituições? Certamente. Por exemplo, a questão de cotas, né? Uhum. As políticas de cotas, as afirmativas. Eu acho que o documento ele consegue demonstrar o motivo pelo qual se precisa colocar a questão racial na centralidade das tomadas de decisões, né? E a gente sabe que quem sustentou a escravidão no nosso país foram as instituições públicas, né? Não foi com a Lei Áurea, com 2 artigos que simplesmente declarou extinta a escravidão, que se eliminou o racismo de dentro das instituições. Então ele está presente ali. Não é à toa que o judiciário é absolutamente, majoritariamente branco. Isso é reflexo de um histórico onde, não só pelos concursos públicos, mas também quando se distribuem benefícios e privilégios, quando se contrata o conhecido branco, enfim. Então, acho que tem uma questão aí que a gente precisa olhar, que é a política de cotas, porque nós precisamos ter um judiciário que reflita a sociedade brasileira, e se a gente falar do Rio Grande do Sul, a gente pelo menos teria que ter 20% de magistrados negros no Rio Grande do Sul. Esse é o perfil, né, demográfico aqui do Rio Grande do Sul e étnico-racial. E então nós precisamos fazer algum movimento para incluir. Eu acho que o TJ, a Escola das Júris, tem um trabalho bacana já com relação a isso, de preparação de candidatos negros. A gente precisa entender esse fenômeno, essa ausência também, né?
Por que não tem pessoas negras? Então a gente olha para a história, a gente olha para a questão da educação, a questão das oportunidades. A gente olha para quem vai fazer o estágio. A gente vai olhar para quem vai fazer a residência. E a gente precisa perceber que com a política de cotas nas universidades, a gente não pode mais dizer que não tem oportunidades, não tem profissionais. Tem profissionais. Então a gente precisa dar a oportunidade de fazer as contratações. Eu me recordo que eu recebi muita crítica, João, quando eu resolvi fazer um processo afirmativo na minha vara do júri. E eu resolvi fazer um processo seletivo para a contratação de um estagiário ou estagiária negra. E aí disseram que eu estava discriminando, porque eu estava barrando a contratação de estagiários brancos. E aí eu fiquei me perguntando, né? E perguntei para as pessoas, devolvi a pergunta. Eu disse, gente, mas o Judiciário Gaúcho só contrata estagiários brancos. E quando eu vou dar oportunidade para uma pessoa negra, privilegiá-la, eu estou errada? Eu estou discriminando? Então são esses questionamentos que a instituição precisa se fazer. Por que a gente não tem? Né? E é por isso que o protocolo conceitua e explica o que é branquitude, o que é racismo estrutural, enfim, porque ele se revela nessas posturas, nesses momentos, né, em que se busca, vamos dizer assim, mitigar essa questão, né, da falta de presença de pessoas negras nas instituições, se busca através de um conceito da igualdade, né? Impressionante como aparece, nesse momento, prontamente, né, a defesa do princípio da igualdade. Exatamente. Né? Mas que igualdade é essa? Né? Vamos entender isso. Acho que é importante que se entenda isso. Né? E a política de cotas, ela tem que andar muito ainda, né? Tem. A resolução do CNJ ela é de 2015, a 203. Naquela época, nós tínhamos em torno de 13% de juízas e juízes negros no Brasil, autodeclarados, né, negros. E hoje, depois de 10 anos, mais de 10 anos, agora a gente fez uma revisão da resolução 203, o Conselho Nacional fez a revisão, então a reserva de vagas é de 30%, mas a gente não tem muito mais do que os 13% de 10 anos atrás. O que isso significa? Significa que não tem pessoas negras em condições de ingressar na carreira, que concluíram o curso superior em direito? Temos, mas nós precisamos preparar essas pessoas. Por quê? Porque isso passa pela aquisição de um repertório que não está dentro dos limites da vida de uma pessoa negra. Ela precisa de tempo para estudar, ela precisa de livros, ela precisa de investimento financeiro e ela precisa de paz. De paz, né? Que bom que tu disseste isso, porque quando nós estávamos no Conselho Nacional de Justiça, a gente fez um projeto que era de bolsas para concurseiros negros, para a magistratura. E em 6 meses a gente conseguiu obter a aprovação de 6 pessoas. Elas ganhavam uma bolsa de 3 mil por mês, foi uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E nesse processo de aprovação de 3 pessoas, nós fizemos contato com elas para parabenizar. E uma dessas pessoas que foi aprovada me disse exatamente isso que tu disseste. Doutora, essa bolsa veio no momento que eu ia desistir, porque eu já não aguentava mais. Eu estava endividado. Eu não tinha o dinheiro para viajar ao país para fazer as provas. E eu estava indo para fazer as minhas últimas provas porque eu ia desistir e ia seguir numa carreira de servidor público de nível médio. Eu não tinha paz para estudar, porque eu me preocupava com a conta no final do mês. Então, como é importante a gente criar condições para essas pessoas serem aprovadas, né? É isso. E também é necessário que se perceba que a política afirmativa racial, ela não é só a vaga, né? Existe toda uma série de pressão social em cima, né, que tem que ser percebida pelo Estado e tem que ser
também integrar a política pública, né? Então, ter assistente social, psicólogo, né? Muitas vezes o candidato ele está numa família desestruturada, com uma série de problemas na periferia, né? Com o medo ou da polícia ou do tráfico, né? São realidades que não se caracterizam como uma exceção. Infelizmente, quem trabalha na política de cotas e admite cotistas percebe que isso é quase que um cotidiano das pessoas os estagiários ou os candidatos, enfim. Quer dizer, eu acho que está faltando muito isso também, né? Esse olhar de estrutura, de acolhimento, né? Não só na capacitação, mas também de dar essa segurança, né? Porque a polícia, o Estado policial não dá essa segurança, essa é a realidade. Na periferia, o Estado policial ele não vai para dar segurança para as pessoas. Infelizmente, é a realidade que nós vivemos. Quer dizer, tudo isso tem que ser mudado, nesse conceito, não é? E é mais um componente que torna extremamente complexa essa política, né? E que nós estamos caminhando, felizmente, né? Mas cada vez percebendo mais a necessidade de fazer uma intervenção diante dessa complexidade. Sim. Eu acredito que se nós olharmos só para a vaga, a gente não vai avançar muito. É muito mais do que a vaga, é para além da vaga, né? Exato. É olhar para essas pessoas como pessoas que são produto de um processo histórico de exclusão social, né? É mais fácil chegar no TJ para fazer um estágio se eu pego, ainda que pegue um ônibus na Nilo Peçanha, do que pegando um ônibus lá na Restinga. Ou 3 ônibus. Ou 3 ônibus, né? O horário que essa pessoa vai sair de casa, como ela vai se alimentar, como ela vai deixar a família, né? Que privações essa família está passando para dar oportunidade para essa pessoa estar fazendo um estágio, né? Então, é um pacote, né, de necessidades que precisa ser considerada. E aí, o valor do Estado, das instituições e dos gestores em dizerem, sim, eu quero dar esse passo para incluir essas pessoas, porque eu sei que o resultado do meu trabalho, a justiça que eu vou entregar vai ser outra. Exatamente. Né? Então, se eu quero entregar uma nova justiça, se eu olho para essa justiça do futuro e eu penso que ela precisa ser diferente dessa que a gente tem hoje, a gente precisa mudar a maneira de agir. Se a gente continuar trabalhando na mesma lógica, a gente vai reproduzir, enxugar gelo e reproduzir o que existe. A polícia, ela foi criada no Estado brasileiro para capturar escravos, pessoas escravizadas. E ela não fez um cursinho de reciclagem no dia 14 de maio de 1888. Ela continuou trabalhando nessa mesma lógica. E nem em outubro de 1988, né, também. Exatamente. Que a Constituição, de certa forma, remodelou o Estado todo, mas as polícias parece que não acompanharam. E a cada dia, hoje em dia, os celulares, eles são verdadeiras armas, né? Ou instrumentos para serem utilizados em legítima defesa, porque eles registram muita coisa. A gente vê arbitrariedades, as câmeras corporais estão mostrando o que vem acontecendo, né? Nas periferias, nas comunidades. E cada vez mais, com essa quantidade de provas, de testemunhos, o judiciário ele é conclamado, é chamado a se manifestar e se posicionar. Nós vamos continuar com as vendas, né, nos olhos e dizer que isso não está acontecendo? Exatamente. E, aliás, o próprio processo, né, ele passa por uma revolução, a prova passa por uma revolução, né, onde muitas vezes se percebe que o que está escrito não tem nada com o que aconteceu. Às vezes vem um vídeo que aparece lá pelas tantas no processo e nós vamos olhar aquele vídeo e percebemos que o que cada um diz ali não tem nada a ver com o fato. Muitas vezes a gente questiona, será que é o mesmo fato? Mas
né? Então, isso decorre de uma cultura, né? Uma Exato. cultura de agir, e talvez até os agentes públicos que atuam, né, com essa arbitrariedade estão achando que estão fazendo correto, porque culturalmente é daquela forma com que eles foram formados, né? Aquela é a formação deles. Historicamente foram formados assim. E aí a gente precisa olhar, principalmente porque hoje tem outros instrumentos que vão nos dar a possibilidade de olhar para a prova, né, de várias perspectivas, pensar sobre a questão da injustiça epistêmica, né, na valoração da prova, a injustiça na valoração dos testemunhos, que foi aquilo que eu falei antes, quem tem credibilidade ou não, né? Sim. O que nesse processo hermenêutico, né, eu considero também. A prova hoje é a grande questão, sempre foi, né, a prova, mas hoje ela está sendo colocada em xeque em razão dessas outras ferramentas, especialmente as ferramentas digitais, né? E eu acho que a gente precisa se aperfeiçoar, a gente não pode reduzir a coleta da prova ao testemunho, né, nos dias presentes. Eu acho que a gente pode avançar, e os ministérios públicos, a advocacia tem que se olhar e se perceber nesse processo todo o quanto eles contribuem para que a gente possa ter uma prova mais rica e para se buscar o que efetivamente queremos, que é justiça, né? Exatamente. Inclusive em relação à prova técnica, né, o protocolo ele faz ele aborda advertido por cuidado, né, que as juízas e os juízes têm que ter em relação à prova técnica sobre essa ótica, sobre perspectiva racial, né, que muitas vezes aqueles peritos que estão fazendo o laudo, eles também têm o mesmo olhar conservador, né, elitista, do privilégio, enfim, do seu lugar, né, e o lugar daquela pessoa negra na sociedade, enfim, muitas vezes pode se revelar no laudo, e há uma advertência que se tem essa atenção também. Exato. A gente sugere, né, o protocolo sugere que o magistrado se questione se a pessoa que produziu a prova não está, ou que está prestando depoimento, ou que fez um estudo social, emitiu um laudo psicológico, psiquiátrico, enfim, se ela não está carregando estereótipos que ela tem com relação aos indivíduos, né? Então, aquela mãe negra que sai para trabalhar, que deixa 2, 3 filhas em casa, uma cuidando da outra, como ela é vista, né? Ela fez isso porque ela é uma mãe ruim ou porque ela precisou tomar uma decisão ali com relação a ir trabalhar, buscar um pouco de dinheiro para poder entregar um alimento no final do dia do seu filho, né? E essa outra mãe, e por conta disso, eu vou tirar essas crianças dessa mãe, vou colocá-las numa família substituta, vou abrigar. Como eu vejo isso, né? Tem até a questão de como valorar essa conduta, né? Obviamente, se eu tenho uma mulher que tem uma rede de apoio no seu entorno, ela é branca, ela mora numa região de classe média e ela deixa os seus filhos numa situação de vulnerabilidade por uma tomada de decisão de não querer recorrer à sua rede de apoio, é uma situação. Agora, essa mulher que está lá na periferia e não tinha outra alternativa. Então, são questões sobre as quais nós precisamos, pelo menos, ter dúvida, nos questionar. Muitas vezes a gente recebe algumas decisões e que nos remete a uma reflexão da importância de nós discutirmos isso constantemente, principalmente nas escolas de capacitação, né? Por exemplo, a multa do ECA, né? Aquelas multas por não levar os filhos na escola, enfim. Constantemente aparecem processos de mães sendo multadas por não terem levado os filhos à escola, por estarem evadidos, enfim. E o laudo social está ali mostrando a dificuldade daquela mulher, mãe solo, né, tendo que trabalhar, enfim, não tem, manda
o guri para a escola, mas o guri não vai para a escola, ou entra pela porta da frente e sai pela porta dos fundos, enfim, coisas assim. E o sistema de justiça está ali aplicando multa, ao invés de dar vamos dizer, um apoio, né, criar uma base de apoio para que ela possa ter com tranquilidade, exercer a maternidade com tranquilidade, enfim. Quer dizer, há uma necessidade muito grande de se refundar, né, do sistema de justiça, ter um outro olhar para essa questão também, né? E repensar, né? Se repensar. Repensar como ele olha para os casos, para os fenômenos, repensar como é a atuação do Ministério Público, né? Porque uma outra questão que tu me perguntaste antes, talvez eu não tenha bem abordado, é a importância das outras carreiras jurídicas utilizarem esse instrumento do protocolo. Eu costumo dizer que eu nunca, nos processos nos quais eu trabalhei na jurisdição, eu tive a questão racial trazida como centralidade, nem pelo Ministério Público, nem pela advocacia, nem pela defensoria. Nunca se nomeou ali, olha, uma mulher negra em razão dessas circunstâncias, é um homem negro. Ou seja, é uma questão que é totalmente destacada, apartada, retirada do processo. Muitas vezes a própria autoridade policial sequer informa a cor e a raça, se a gente falar de processo criminal, né, de inquérito, a cor e a raça das pessoas envolvidas. E isso é importante, isso é um dado. E a gente consegue trabalhar melhor a partir de informações, de dados. E você saber se você está diante de uma pessoa negra ou de uma pessoa branca, faz diferença. Faz diferença, né? Exatamente por todas as circunstâncias que são apontadas pelo protocolo. Que é muito importante se saber, né, quem é aquela pessoa, né, porque junto com a cor da pele vem toda uma carga estrutural. Né? Se a pessoa é branca ou se a pessoa é negra, há uma distinção muito grande no momento que a gente tem a concepção do racismo no Brasil, como é que ele funciona, né? Ter essa consciência, acho que é importante. Por isso que antes eu tinha falado que o conceito de racismo estrutural, ele, de certa forma, é central nessa questão, né? Essa compreensão é muito importante para o operador do direito. E para todas as pessoas, né? Porque eu fico pensando assim, tu disseste, ter a cor da pele é algo que marca. Uma pessoa branca vai entrar na porta do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e não vai chamar a atenção tanto quanto uma pessoa negra. Parece que se acende um alerta quando alguém passa pela porta. Ali, a gente vê uma ameaça. Alguém que não pertence àquele espaço e está ali. Então, a gente precisa olhar diferente. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, famoso caso, muito similar ao George Floyd, que foi o caso de João Alberto, né? Por que a gente teve aquele desfecho, embora esse processo ainda esteja sob julgamento, né? Mas a questão que era discutida ali era o estranho no ambiente. Né? A gente vê isso muito em situações de supermercado, de lojas, que a cor da pele, ela coloca a pessoa numa periferia, né? Uma periferia da existência social. Então, se ela tem a cor da pele negra, ela pode ser uma ameaça àquela estrutura que está funcionando de um determinado. Né? Exato, exatamente. Então, se a instituição não percebe isso, a instituição ela não vai admitir, ela não vai acolher esse indivíduo, e muitas vezes esse indivíduo não sendo acolhido corretamente, ele entra num processo de adoecimento. Ela não vai conseguir reter esse indivíduo nesse espaço, ele não vai ter ambição, ele não vai saber que ele poderá ascender numa carreira, se a gente está falando de alguém que fez um concurso ou que está sendo admitido, né? E por outro lado, aquele que entra para buscar um serviço e é marcado já no portal de entrada de uma determinada instituição, que credibilidade ele vai ter com relação a essa instituição se ela sequer o recebe? Sim.
como é que ele vai acreditar nessa instituição? Ele não tem acesso de nenhuma forma. De nenhuma forma. Ah, exatamente. E é impressionante, assim, como, claro que inquestionavelmente é muito difícil a superação disso a curto prazo, né? A gente sempre trabalha com a questão, com a ideia de um passo de cada vez e de fato, né, eu acredito, pelo menos a minha percepção, que algum avanço a gente está conseguindo, né? Embora outros retrocessos, né, se apresentam, enfim. Mas, inclusive, quando eu falo de outros retrocessos em termos ambientais, nós estamos, né, retrocedendo muito, né, não só pelos problemas climáticos, mas pela forma com que a humanidade está enxergando isso, né? Enfim, tanto é que dizem que hoje, se a nossa geração, quando jovem, nós queríamos mudar o mundo, hoje a ideia é salvar o mundo. Salvar, né? O mundo. A utopia hoje é salvar o mundo. E realmente, sob esse aspecto, né, também é preocupante. Mas na questão racial, eu pelo menos quero crer que nós estamos evoluindo muito pouco, mas pelo menos nós estamos debatendo isso aqui nesse momento, né? Coisa que jamais seria admitida, né? Nós criticarmos as instituições em questões abstratas como o racismo estrutural, né? Que nem é abstrato, é concreto, basta olhar o mundo e ver que alguma coisa tem ali para ter tanta exclusão social e essa exclusão ser permanente, algo crônico dentro de um país, né? Basta ver isso para a gente saber que tem alguma coisa concreta. Mas esse trabalho, né, de discutir isso dentro das instituições, que eu acho que tu tem feito constantemente no país todo, né, tanto com o teu trabalho no CNJ como no Conselho do Ministério Público, como é que tu tem percebido, assim, ou eu estou sendo muito otimista, ou, quer dizer, pouco otimista, mas otimista, vamos dizer assim, ou realmente a gente está avançando um pouco? Eu acho que a gente está avançando, né? Mas nós estamos avançando porque nós temos pessoas escolhidas e detentoras de, né, cargos que também estão percebendo a importância da temática, né? De um lado. De outro, porque nós temos os movimentos sociais, movimentos negros em constante vigilância e resistência, como sempre foi nesse território, né? Pessoas negras não desistiram, não abandonaram a ideia de viver, né? E no seu dia a dia demandam para que a questão racial seja olhada, enxergada, para que a gente tenha a gente viva com dignidade. Aos poucos eu percebo que as instituições estão se abrindo, estão compreendendo que alguns movimentos precisam ser realizados, porque não é mais possível a gente aceitar que depois de 138 anos, o nosso país ainda viva um estado de exclusão racial tão grande. O que se fez a gente tem um Ministério da Igualdade Racial, né? A gente tem uma bancada negra no Legislativo, a gente tem algumas lideranças negras que fazem hoje representação política, né? São eleitos, têm mandato. O Rio Grande do Sul tem muitos detentores, né, de mandato eletivo. Não é o ideal, mas já tem, né? Algum tempo atrás a gente nem imaginava isso. O Conselho Nacional de Justiça editou muitas resoluções importantes, fez o Pacto pela Equidade Racial, editou o protocolo para julgamento com perspectiva de raça, tem um prêmio de equidade racial,
tem um mapa que monitora a justiça racial no país, então hoje a gente sabe quantos processos envolvendo questões raciais nós temos no país. Ou seja, o gestor está dizendo, isso é importante. Nas metas, a gente quer julgar processos, né, que envolvem questão racial. Do mesmo modo, no Conselho Nacional do Ministério Público, eu vejo uma caminhada sendo construída, estou muito feliz de poder sentar naquela cadeira, representando o Supremo e levar um pouco desse debate, trazendo a minha contribuição para uma caminhada que já existia, realizada por membros do Ministério Público, negros, negras e brancos também, que são fundamentais no debate. Então, eu acho que está melhorando, né? A gente está caminhando. Poderia e deveria ser mais rápido? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque enquanto a gente conversa aqui, alguma pessoa negra morreu em razão da cor da sua pele. Exatamente. E mais de uma, talvez, né? Mas eu percebo que nós precisamos... Ou está sendo presa ou está sendo presa ou morta. Vítima de feminicídio, porque quem morre no feminicídio, 68% são mulheres negras, né? A gente fala do feminicídio de uma maneira ampla, mas quem está morrendo é mulher negra. Mulher branca está sendo salva a partir da Lei Maria da Penha. Isso é uma questão que nós precisamos pensar. Por que se consegue, com a medida protetiva, proteger mulheres brancas e as mulheres negras continuam tombando e morrendo? Se a gente olhar para o país todo, né? Mas a questão racial está na Escola Superior da Magistratura, ela está aqui no Centro de Estudos, ela está nas capacitações, ela está na Infam. Então a gente caminhou, a gente vem caminhando. O que não é possível, e eu não gostaria, que houvesse retrocesso. Então as políticas de cotas precisam permanecer e outras políticas precisam ser implementadas para que a gente veja as instituições e veja um judiciário plural, diverso, em todos os seus espaços. A gente precisa desnaturalizar a ideia de que só quem vai servir o nosso cafezinho, a pessoa negra que vai estar no espaço com a gente vai ser aquela que vai servir o nosso café. Certo. Esse é o desafio. E esses dias eu fui num evento sobre inclusão, né? E eu vi uma palestra de uma defensora pública negra. Ela falou do processo, ela entrou através da política de cotas e ela disse que estava uns 10, 15 anos no Ministério Público e ela relatou um fato, assim, fez um relato que reforça uma ideia que eu tenho em relação às cotas, que elas já estão fazendo algum resultado. Quer dizer, basta as pessoas negras ocuparem um espaço de poder que alguma coisa, parte dali, as coisas começam a acontecer com mais rapidez, por exemplo, ou elas saem da imobilidade, né? E ela falou que a política de cotas, ela observou a política de cotas de ingresso para a defensoria e havia um problema que não tinha candidatos, não se classificavam candidatos, enfim. Então ela estudou e atuou para que mudasse aquela política e assim conseguisse abrir mais espaços para os candidatos cotistas da defensoria. Aí eu pensei, poxa vida, é para isso, né, que se tem que colocar pessoas negras, mulheres também em locais de poder, exatamente para potencializar, né, esse processo de transformação. E a política de cotas, né, de 2012, né, nas universidades, 2012, então nós temos aí 15 anos dessas políticas. Né? E eu tenho observado a quantidade de escritoras e escritores negros que nós temos hoje em relação a esse momento. E são pessoas que, nesses jovens, né, que nesse período pós-lei de cotas, ingressaram na universidade. Né? Eu acho que isso tem muita relação, né, também. E são protagonistas, né? Certamente. São protagonistas. A produção acadêmica mudou a partir da política de cotas. As pessoas negras ingressaram nas universidades também para se pensarem, para produzir pesquisas, desenvolver estudos que olhem para a questão racial.
né? Então, além da gente conseguir formar médicos, de se ter alguém pesquisando a política de cotas, de se ter alguém pesquisando a história negra no interior do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem aí pessoas que vão olhando e vão trazendo outros aportes, outras epistemologias que estavam totalmente fora da academia. E com um dado interessante, agora a resistência mudou, mas a academia, durante muito tempo, resistiu a essas pesquisas, porque entendia que aqueles referenciais teóricos, autores negros, que os estudantes negros vinham trazendo, não eram importantes, não eram relevantes, né? Tanto é que a gente ainda, basicamente, referencia nos nossos trabalhos pessoas brancas, mas os cotistas mudam essa lógica de pensamento, constroem outros pensamentos, contam outras histórias, né? Se debruçam, inclusive, sobre processos judiciais para reconstruir histórias negras, né? E identificar exatamente onde nós precisamos aperfeiçoar políticas públicas para mudar a vida das pessoas. Então, a política de cotas ela vem muito mais do que para colorir o espaço, mas também para pensar a sociedade brasileira. Né? E os que torcem para que acabe, né? Eu também torço que acabe, porque ela é uma política afirmativa e temporária. Exatamente. Né? E ela tem que durar enquanto nós não tivermos essa desigualdade. O dia que terminar, certamente, espero, porque tenha terminado essa desigualdade, seja desnecessário nós termos essas políticas afirmativas. Quem sabe, né? Espero que estejamos a caminho disso, né? Porque eu acho que a humanidade merece, né, esse avanço civilizatório de sermos todos, né, capazes de conviver em harmonia e condições de igualdade, sem territórios pré-determinados, sem espaços designados, tanto nas instituições, como na economia, como no consumo, como nas escolas, enfim, quem sabe. Mas é isso. Nosso tempo está se esgotando, passa muito rápido quando o assunto... Rápido. Quando a pessoa é interessante também, né? E eu, então, deixo para ti aí as considerações finais para nós encerrarmos esse primeiro podcast. Eu queria dizer que para mim é uma honra poder iniciar esses podcasts junto contigo, João, trazer a minha gratidão por pautar a questão racial, priorizar isso como algo relevante, importante para a transformação do sistema de justiça brasileiro, dizer da minha admiração pelo teu trabalho, pela tua história, trajetória. Eu acho que o João Ricardo tem uma trajetória na promoção de direitos humanos que é uma referência para o nosso país, uma trajetória política também, que me inspira e que inspira muitos colegas que caminham no judiciário, não só gaúcho, mas no judiciário brasileiro. Então, eu queria agradecer por isso e dizer que ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que são referências, são coletivos. Se eu caminho hoje olhando e trazendo a questão racial, porque a gente caminha num coletivo de juízas e juízes negros, e olhando para os movimentos sociais. Eu acho que tem um valor que não está lá no banco escolar, não está na academia, mas está nas vozes desses homens e dessas mulheres que, quando são vítimas de alguma violação de direitos, vão para as ruas, como diz a minha amiga Adriana, e carregam cartazes que dizem assim, justiça. E ela diz, eles estão chamando por nós. Né? Então é com eles que a gente tem que dialogar. E se eles chamam por nós, é porque eles ainda acreditam na gente. Então eu deixo essa palavra, assim, da gente poder se pensar enquanto poder judiciário, enquanto justiça, como pessoas que constroem coletivamente e que querem a transformação do mundo. Muito bem. De fato, a justiça é um conceito bastante amplo, né? Mas ele é muito bem definido quando está na mão de determinadas pessoas. Né? Então, quando tu vê pessoas que têm os seus direitos constantemente violados, a gente tem uma noção muito mais profunda da justiça quando se vê a palavra ser em vão, né, colocada em alguns outros segmentos, né, principalmente daqueles que detêm o poder de decidir hoje, historicamente, no país.
enfim, agradecer as palavras também que foram a mim dirigidas e agradecer também a tua presença aqui e a tua disponibilidade de tratar desse assunto, que é fundamental, né? E tu é uma referência nacional e, para o nosso orgulho de gaúcho, você é daqui do Rio Grande do Sul, né? E é assim, nos coloca numa situação muito privilegiada sob a ótica das demais jurisdições brasileiras, porque o teu protagonismo ele tem sido determinante para uma série de avanços que a gente tem conquistado. Um deles é esse protocolo aqui, que teve a tua participação também. Muito obrigado. Obrigada, João.